Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje do dia 26/6. Nós estávamos trabalhando sobre solos, né? Primeiro colegial. Estávamos trabalhando sobre solos e nós paramos, se eu não estou enganado, no slide 25, tá? Então vamos continuar a partir dali, beleza? Vamos ver até onde a gente chega, né? Alguém que falou alguma coisa aí, gente? Nada, né? Vai. Perguntando aqui se eu colocar o nome no chat, né? Vai sim. Mas já já eu libero aqui. Só esperar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém, senão acaba que fica sem a presença. Mas vai ter. Me lembra daqui uns 3, 4 minutinhos? Me lembra. Tá? Porque senão eu esqueço. Hoje no segundo colegial eu esqueci de pegar com o colega. Então vamos lá então. Compartilhar ele aqui. Aqui. Aula de solos. Bom, então nós vamos fechar, gente, com a partezinha que é a técnica, né? Que eu falei para vocês que fica um pouquinho chatinho, que é decoreba. Então vamos fechar com ela e depois começar com a questão dos desastres, tá? Desastres ambientais, beleza? Então vamos lá. O solo kárstico é o solo rico em calcário. Então a gente tem a concentração de cálcio muito grande nesses solos, tá? Então, geralmente, nesse tipo de solo, ele é encontrado em lugares que já foi, no passado geológico, algum fundo de lago, algumas áreas que foram mares rasos, né? Igual a gente tem na região nordeste do Brasil, ela quase que inteira já foi um mar raso. Região norte de Minas, né, ela quase que inteira já foi um mar raso. Então, a gente conta muitas cavernas kársticas nessas regiões assim, tá? O grande inimigo do solo kárstico é a água, depois de formar a rocha, né? Aí a água. Porque a água em contato com ele leva a dissolução dele, e aí começa a formar as cavernas, tá? No geral, são solos bem férteis, onde você tem bastante calcário, esses solos são de alta produtividade, tanto para a agricultura quanto a questão da vegetação nativa mesmo, tá? A alimentação dele é água por conta da dissolução, né? E nós temos algumas áreas aí que são ricas, tá? Eu não sei se em Catalão tem cavernas, gente? Que tem as cavernas areníticas, igual na região ali de... Deixa eu ver se eu lembro o lugar. Guimarães. Pertinho de Uberaba ali. Tem uma lá que ela é arenítica, ela é diferente. Uma grande parte das cavernas elas são kársticas mesmo, formato de calcário, né? Já visitei muitas lá na região de Montes Claros, região de Vazante, Paracatu, também eu já fui em algumas. Mas acho que esse pedaço aí não tem muito calcário assim não, então não deve ser tem muito fósforo, né? É outro recurso mineral que tem por aí. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui um solo kárstico, tá vendo? Esse solo branquinho aqui é kárstico. Ó. Ele tá sujo assim, gente, porque escorre da vertente de cima aqui e suja ele, mas quando ele vai para ser tratado, por exemplo, usar como gesso, né, eles vão deixar ele bem branquinho, né, todo purificado, tá? Eles limpam ele. Aqui também é um solo kárstico, que é essa parte mais clara aqui embaixo. Aí em cima esse solo, concluindo, ele não é daqui, com certeza, né? Então, esse aqui geralmente são solos vindos de outros lugares, então pode ser chamado de solos coluviais, entendeu? São solos vindos de outras regiões. Solos hidromórficos. Os hidromórficos são daquelas áreas onde nós temos as veredas, os brejos, né? São solos que apresentam excesso de água, tá? Então, geralmente, quando você pisa nele, né, nesse tipo de solo, como ele é encharcado, você afunda o pé no solo naqueles lugares assim, tranquilo? Geralmente essa coloração mais acinzentada, né, que ele apresenta é por conta do ferro reduzido, né? A própria presença da umidade naquele solo ela faz isso, tá? Então geralmente são umidados, igual nessas nascentes que a gente tem aí, tipo de veredas. Esses solos são orgânicos, então são solos bons, são solos férteis, tá? Isso leva as pessoas a cometer alguns crimes ambientais. Porque se isso aqui, gente, é um solo onde você tem a nascente de um rio, por exemplo, é uma área que é protegida por lei ambiental, né? Não pode desmatar, você não pode drenar, você não pode fazer nada. E tem muita gente que tem drenado esses solos. Faz aquele rasgo no solo para poder retirar aquele excesso de água para usar o solo porque ele tem muita matéria orgânica, né? Ele é fértil, ele é muito bom para plantio. Região ali, por exemplo, onde eu fiz a minha graduação, né? Minha pesquisa que eu fiz da graduação foi na área de Romaria e de Iraí de Minas, né? Que já é saindo do Triângulo em direção ao Alto Paranaíba, ali, aqui em Minas Gerais. E lá tinha muitas dessas veredas, né? E tinha algumas veredas que elas estavam drenadas e o pessoal plantando soja do lado. Né? Teve uma que o cara plantou milho. Então não pode, isso é crime ambiental. Essas áreas assim são áreas de nascentes.
Isso aqui é uma vereda. Então, ela é marcada pela presença do brejo aqui no meio. Essa gramínea aqui é chamada de ciperácea, né, que ela é bem forte, né, bem rígida. E essa área aqui está toda encharcada, tá? Se você pisar aqui, seu pé afunda, tá? E a presença dos buritis, né, que é um tipo de palmácea muito comum nessas áreas dessas nascentes, né? Então, a vereda é uma nascente de áreas planas, tipo de chapadas, chapadões. Nas áreas mais acidentadas, onde você tem as serras, ela forma um anfiteatro, é uma cuiazinha, né, da onde sai a nascente, né? Mas nas áreas planas seriam dessas veredas aí. Por isso que ela é protegida por lei, isso aqui é uma nascente de um rio. Olha o solo como que ele fica, tá vendo? Então você não consegue perceber o excesso de água que está nele aqui, tá vendo? Essas pocinhas, ó. Só que ele está todo assim, você não dá para ver pela gramínea, né? Mas ele é todo desse jeito aí. Aqui um dreno feito, então fizeram um rasgo no solo e a água concentrou aqui, formando, né, uma água empoçada que ela vai formar um córregozinho, entendeu? Ela vai embora. E aí quando eu faço isso, eu vou drenar a parte de cima aqui. Então ela não vai ficar tão encharcada, daí é quando começa a usar para agricultura. Solos alomórficos ricos em sais. Isso aqui acontece em áreas onde nós temos uns horizontes ricos em sais por açudes, tá? Você tem água, a água evapora e o sal vai ficando. Igual no Nordeste acontece muito isso. Ou por irrigação. Região de irrigação também, você está imitando Deus, né? Fazendo chuva. Então você está pegando a água do rio ou do aquífero e jogando por cima do solo. Então tem que tomar muito cuidado para não jogar em excesso, porque isso leva à salinização do solo, tá? A única forma de você melhorar isso, né, voltar ao que era antes, seria você retirar a camada superficial do solo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa muito legal, não. Deixa eu só lembrar aqui que o negócio está... Até que esse negócio dá tanto coisa que eu tenho que interromper. Deixa eu pôr isso de presença aqui, gente, porque senão eu esqueço. A idade vai chegando. É que eu vou pôr a data, tá? Espera aí, não põe o nome ainda não. 6/6. Primeiro ano. Aí, pode pôr o nome de vocês aí. Não esquece, hein? Então aqui tem um exemplo de um solo alomórfico de áreas desérticas, né? Geralmente acontece nessas áreas desérticas também, área de semiaridez. Aqui já seria um açude na região nordeste do Brasil. Então a gente percebe a questão do sal nessa parte mais clarinha aqui, tá vendo? A água foi evaporando e os sais foram concentrando, ele concentrou nesse pedacinho aqui. Solos aluvionários, eles acontecem dentro dos rios, tá? Então é de origem fluvial. Então esse tipo de solo aqui, gente, ele é um solo muito novo, muito jovem. Choveu hoje, por exemplo, e aí os sedimentos foram para dentro do rio, e em algum ponto ele deposita formando algumas ilhas. Então são solos bem jovens mesmo, tá? E aí nós temos movimentação dependendo da energia do rio, de sedimentos mais pesados e outros mais leves, né? E aí que nós temos a acumulação de areia e cascalho, que é utilizado na construção civil. Então, a areia cascalho que a gente usa para construir a casa, apartamento, indústria e tudo mais, ela vem de dentro dos rios. Porque nós temos areia também no mar, só que a areia do mar ela é salgada, ela não pode ser utilizada na construção civil, tem que ser do rio, tá? Quando ele tem muita energia, ele vai transportando. Aí, de repente, ele cai energia, ele deposita o cascalho, que é aquele sedimento maior. Mas a energia não dá para transportar a areia, ele continua levando. Até que a energia cai mais e deposita a areia. Aí você tem depósito de areia e de cascalho dentro dos rios. Aqui, por exemplo, de cá tem um cascalho grosso, de cá tem um cascalho mais fino. Na primeira imagem lá era mais de areia. Gleissolo, ele é um tipo de solo muito fértil também. Ele forma um horizonte de ar tão fértil que ele é preto, de tanta matéria orgânica. Aí você lembra lá, para quem guardou sobre solos já, né? Ah, é tipo o Chernozion, lá da Ucrânia, da Rússia. Não. O Chernozion, o horizonte de ar dele também é preto, mas ele tem 2 metros de horizonte de ar. Ele é um solo muito antigo, né, e bem espesso. O gleissolo, ele chega no máximo ali os 50 centímetros, tá? Isso no máximo. Grande parte ali em torno de 25, 30 centímetros só, tá certo? Então ele é um solo que ele é saturado por água, então ele é rico em matéria orgânica, saturado por água vira esse horizonte de ar, tá? Então ele seria esse aqui, ó. Então, o horizonte de ar
tá pretinho, tá vendo? Até chegar aqui, ó. Daqui para baixo você começa o horizonte B. Então, o horizonte A dele é preto, tanto matéria orgânica, mas ele é pouco espesso. Ele é chamado de gleissolo. Cambissolo. É igual mostrei no solo kárstico, lembra que eu falei, esse solo não é daqui, né? Ele seria um solo vindo de outros lugares. Ali no caso, seria um coluviosolo, né? Está vindo de outros lugares. O cambissolo, ele é daquele lugar, só que ele tem poucos... A formação dele é muito recente, entendeu? Igual no latossolo, que tem 2 km de horizonte B. Lá vai ter 30 centímetros, 40 centímetros, entendeu? Ele tem todos os horizontes, mas ele é pouco desenvolvido. Por isso que ele é chamado de solo incipiente, entendeu? Incipiente, que ele é de formação recente, tá? Igual aqui, ó. Horizonte A, horizonte BI, que é o BI incipiente, depois horizonte C. Então você consegue ver os horizontes aqui no perfil, né? E um perfil pequeno. Esse aqui, horizonte A, com matéria orgânica, o B incipiente, que é só de minerais, e aqui já começa o C, entendeu? O C misturado com R, que seria da rocha, tá? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Ah, tá. Chamada, né? Esqueci que estava passando chamada. Olha esse. Horizonte A, minerais e matéria orgânica. Horizonte B, só os minerais. Olha o tamanhozinho dele, tá vendo? 45 centímetros. E horizonte C, que é misturando rocha com solo, e aqui já começa o R, entendeu? Só a rocha. Então você consegue perceber em 1,6 metros os 4 horizontes do solo. Então esse solo aqui ele é chamado de cambissolo. Litossolo. O litossolo ele acontece em áreas inclinadas, montanhas ou serras, tá? Por que ele vai acontecer ali? Ele é um solo bem raso, pouco desenvolvido, porque a água infiltra, escorre lateralmente lá no subsolo. A hora que a água infiltra no solo e chega na rocha, começa a escorrer horizontalmente. Então a água não fica parada em cima da rocha para transformar essa rocha em solo, tá? Então eles são chamados de litossolos, são de áreas de relevo mais acidentado. Então você teria aqui um horizonte A, que é essa parte mais escura, e aqui ele está assentado direto no C, e muitas vezes ele vai parar no R direto, tá? Que é tão pequenininho o C aqui que você não encontra. Então ele tem horizonte A e R, entendeu? Não tem o B e o C. Então, eu às vezes formo o C, mas esse C ele é tão pequenininho que você não consegue nem mensurar ele, entendeu? Então ele é pouco trabalhado. O coluviosolo, que é o que eu citei para vocês agora mesmo, né, que não é daquele lugar. Então, às vezes tem um solo vermelho e tem uma mancha branca. Aquela mancha branca está vindo da onde? Se na rocha lá não é calcário, está vindo o relevo lá na frente, entendeu? Igual aqui, ó. Você tem essa serra aqui. Esse solo que está aqui, ó, por conta da declividade, você consegue fazer leitura. Ele não é daqui, ele está vindo de cima da serra. Então, de repente, se a rocha aqui for diferente, aqui o solo vai ter uma diferença da rocha que está logo abaixo dele. Então, é chamado de coluviosolo. Que os solos mais férteis do Brasil e do mundo, né? O Chernozem é o solo mais fértil do mundo, tá? Ele pega um pedaço da Ucrânia e da Rússia. Ele é originário de glaciação, ele é de degelo. Então, todo aquele degelo vai na gramínea, leva a decomposição dela. Tem milhões de anos que isso está acontecendo. E aí, forma um horizonte A que ele foi só aprofundando. Hoje ele tem 2 metros de profundidade. Ele seria de uma área de clima temperado, tá? Da região da Ucrânia e parte da Rússia. Ele é tão fértil por causa dessa grande quantidade de matéria orgânica presente no horizonte A? É, Porque, tipo, tem muito horizonte A? tem. É por conta disso. E essa matéria orgânica do horizonte é por conta das geleiras. Entendeu? Então, assim, lá são pradarias, é gramínea. Mas essa gramínea tem milhões de anos que ela está sofrendo decomposição. A hora que chega o verão, o gelo derrete, a sementinha da pradaria eclode, né? Aparece de novo a gramínea. Já aí vem o inverno, grande parte do ano lá, né? Ele tem característica de inverno. Aí congela tudo de novo. Então, a presença da umidade vai levando a decomposição da gramínea. Isso acontecendo há tanto tempo que o horizonte ficou bem espesso e muito fértil. Entendeu? Professor, Oi. mesmo com esse solo bem fértil, o forte inverno não atrapalha na agricultura, não? Não, porque são culturas temperadas, né? Elas já resistem a essa baixa temperatura. Lógico que quando a gente chega assim, no auge do inverno mesmo, né, que congela tudo, aí não tem como não. Mas tirando isso, no outro período dá para a gente trabalhar com isso, né? Centeio, cevada, trigo, beterraba, batata. Eles plantam muito disso aí por lá. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada.
Então, gente, caiu no vestibular, no Enem, qualquer coisa. Qual é o solo mais fértil do mundo? Chernozion. Não me confunda com Chernobyl, tá? Tem uma vez que eu perguntei isso na sala, Chernobyl. O nome lembra, né? Mas Chernobyl é o É o desastre. lote baldio que dá à frente, porque nunca vi crescer grama daquele jeito. Mas acho que né, pode ser fertilidade, né? Às vezes já tem tanta matagal lá durante o tempo que o solo ficou fértil com a decomposição da grama, do mato lá. Pode ser. Tá, pessoal? Chernobyl é aquele desastre nuclear que aconteceu lá na Ucrânia. Chernozion é o solo fértil mais fértil do mundo que também fica na Ucrânia. Não confunde, tá? De repente, uma vez os meninos falaram que era Chernobyl. Esse aqui é um outro solo muito bom, também muito fértil. Fica na China, tá? Chama Loess. Solo Loess, gente, ele é um solo azonal, ele não é de lá. Ele seria de deposição eólica. São solos aluviais. Então você tem ali solos que são transportados pelo vento, depositou aquele solo naquele ponto. Como era uma argila, né? E você tem o rio Huanghe, que ele tem a período de vazão dele, transborda, deposita matéria orgânica. Essa argila ficou muito fértil. E aí você tem a transposição formando áreas alagadiças, né? Plantio de arroz. Então, em razão disso, né, a civilização chinesa ela surgiu ali, nas margens do Huanghe, né? Um dos motivos não é só o rio, né? O solo fértil também, que era chamado de Loess, entendeu? Tem muita argila que tem ali naquele solo. Massapê, esse aqui já é no Brasil, ele é zonal, ele é local, tá? Ele é basicamente formado por calcários, porque no passado geológico aquilo ali tudo já foi fundo de mar. Então, solo muito rico em calcário. Misturado com esse calcário, nós temos uma rocha que seria o gneiss, uma rocha metamórfica, né? Que ela também é rica em minerais. Então, o solo é muito fértil, muito bom. E aí melhora ainda com o clima, né? A gente tem aqui um clima litorâneo, com chuvas, né? Por conta de estar próximo à maritimidade, né? Nuvens chegando do mar o tempo todo. Então, você tem muita chuva e solo bom. Graças a isso, o cultivo da cana-de-açúcar acontece ali desde a época do Brasil Império, entendeu? Então, Massapê é o nosso segundo solo mais fértil do Brasil. E esse é o mais fértil do Brasil, que a gente chama de terra roxa, tá? Ele é zonal, ele é local. Durante o período, vocês estão no segundo, mas vocês devem lembrar lá do primeiro, né? Aliás, vocês estão no primeiro, a gente já viu isso no início do ano. Na geologia, quando a gente fala sobre a era Mesozoica Jurássica, quando a fenda abriu, o magma saiu, foi preenchendo tudo com magma, formando ali as rochas basálticas, né, da região ali de São Paulo para baixo, né, até chegar no sul do país. E aí esse basalto sofreu decomposição com os agentes externos e formou a terra mais fértil do Brasil, que é a terra roxa, entendeu? Rica em minerais. Ela é vermelhinha pelo excesso de ferro que ela tem. E aí nós temos um clima propício e o solo bom. O clima propício por quê, gente? É um clima onde nós temos o verão chuvoso e o inverno seco, né? Então, a cultura do café, por exemplo, ela aconteceu aqui por conta disso. O solo era bom e o clima favorece, né? Porque para café você tem que ter o período também da seca, que é quando o cafezal vai hibernar. A hora que cai as primeiras chuvas de verão, ele solta a floração dele. Por isso que tem muito agricultor que mexe com café, né? Quando fala do tal do veranico, tem desespero, né? O veranico é porque chega o período da seca, então o café vai hibernar. A hora que chegar o verão com aquela chuvarada, vem a floração e vem os frutinhos do café. O veranico é quando acontece chuva fora da época, como se fosse verão, mas vai chover só 1, 2 dias, depois para de novo. O café entende que chegou o verão, solta a floração, de repente acaba a chuva. Cai as florzinhas, a produção vai ser baixíssima, né? Prejuízo para quem mexe com café, entendeu? Então, terra roxa é o solo que a gente tem mais fértil do Brasil. O salmourão é o solo que a gente tem de Goiás para cima. O salmourão é um tipo de solo zonal também, ele é local. E ele é basicamente, né, composto ali principalmente por granitos. Tem gneiss também, mas isso é muito granito. Só que o grande problema que a gente tem aqui, gente, é o seguinte. Vindo de uma rocha tão rica em minérios assim, né? Então você tinha muitos minerais no solo. Só que o solo é lixiviado, que chove demais. A lixiviação é a lavagem do solo retirando os nutrientes leves. Então fica só o grosseiro, né? Esse leve vai embora. Fósforo, sódio, potássio, vai tudo embora. E fica o pesadão, que é o ferro, que acaba formando a laterita, que prejudica a agricultura, e também o alumínio, que faz o solo ficar ácido. Então, o salmourão é um tipo de solo que ele não era utilizado até a década de 80, quando começa a exploração dos japoneses, né, os americanos, para poder tentar produzir nesse solo. Aí entra o projeto Prodecer. Mandaram dinheiro para a gente, aí quem era do sul comprou propriedade na região aí de Goiás, Mato Grosso do Sul,
né, até o sul de Tocantins, para poder produzir. Vendeu a terra roxa dele cara lá, né, na região sul do país, comprou a baratinha aqui. E aí o projeto Prodecer ajuda, com financiamento para calagem, então o solo deixa de ficar ácido, e para irrigação. O problema da seca já não é mais um problema, né? Então você consegue produzir. Hoje o centro-oeste do Brasil se tornou o celeiro agrícola do Brasil, mas voltado mais para o mercado externo, né? Que grande parte aqui é a produção de soja, entendeu? O grande comprador nosso aí é a China, está comprando soja do Brasil. Então São Mourão é o tipo de solo do Brasil central, né? Goiás, por exemplo, é esse tipo de solo aí. Parte 2 da pedologia, agora entra com as questões ambientais, tá? Aqui é mais para Enem vestibular. A primeira parte que a gente viu, ela é muito comum para vestibular. Enem não é tão comum assim, entendeu? Mas vestibular cai bastante. Esse aqui cai para os dois, tá? Mas Enem cobra mais esse aqui. Então, seriam os impactos. Então, vamos ver aqui, por exemplo, as atividades humanas responsáveis pela degradação do solo. Em primeiro lugar, gente, pastagem. Pastagem, o gado judia demais no solo, entendeu? Então, em primeiro lugar, pastagem. Em segundo lugar, desmatamento, onde nós temos uma concentração na região amazônica e na região dos cerrados hoje, tá? O cerrado de 80 para cá, ele só resta 20%. Então, nós conseguimos devastar em 20 anos 80% do cerrado. A floresta amazônica só tem 80% dela, já desmatou 20%. Mas é 20% de uma área gigante, entendeu? É uma área muito grande. A região da Mata Atlântica só tem 5% dela, mas já está sendo devastada já tem desde 1500 para cá, né? Então já tem um tempo maior, o que não justifica. Eu te falo assim, comparando com o Cerrado, né, que tem 40 anos, já tem só 20% dele, entendeu? Então o solo fica exposto. Depende do tipo de agricultura que você coloca, ela agride o solo. A pastagem agride o solo também, entendeu? Olha aqui, a agricultura 28%. Né? E 7% ficou com a coleta de lenha, essas coisas assim, que acaba expondo o solo também. Tá? Indústria quase não é maléfica ao solo. Tá? Ainda entra 1%, gente, porque ainda tem muita questão ali de produtos que contaminam o solo, que eles jogam. Entendeu? Que não pode, mas a indústria acaba fazendo isso aí. Isso que não precisa, não. Olha aqui, a questão da erosão. A área está elevada, né, formando áreas planáuticas, sofre processo erosivo. Esses sedimentos saindo daqui vão para as regiões mais baixas, né, nos vales, né, nos fundos de áreas de relevo. Né? Se tiver rio, gente, vai assorear esse rio, tá? Então vai depositando material aqui. Numa análise aqui do que a gente aprendeu até agora, esse solo aqui, por exemplo, onde está vermelho, né, como é que eu poderia chamar esse solo? Quem souber, liga o microfone aí. Sedimentar? É sedimentar, mas tem um nome específico para ele. Começa com C. Não? Colúvio. Colúvio é aquele solo que ele não é do lugar. Né? Lembra que foi vocês? Eu estou no solo vermelhinho e parece uma mancha branca de calcário. Aí eu vejo que está do relevo lá na frente tem calcário, ele está vindo de lá. Então, no caso, esse solo que está aqui, ele não é daqui, ele está vindo de cima da serra. É um colúvio, ou solo coluvial. Olha aqui, se você tem uma área que tem mata, você perde 4 kg de solo por hectare, tá? Isso aqui no ano, beleza? Isso porque você tem a proteção. Se for na área de pastagem, já chega a perder 700 kg de solo por hectare no ano. Se for num cafezal, 1.100 kg de hectare de solo por hectare. Olha o algodoal que mais chama atenção. 38 mil quilos de solo por hectare no ano. Entendeu? Porque o algodoal, gente, ele tem as folhas menos densas. Quando ele seca, né, bem dizer, o solo fica todo exposto. Então, os processos erosivos vão acontecendo ali, você tem movimentação desse solo. Tranquilo? Então, tem cultura que agride mais o solo, tem cultura que quase não agride. Agora, aqui no caso, a pastagem, 700 quilos, né? Mas se você plantar a grama mesmo, gente, sem o gado, lugares gramados, sem o gado, não tem perda de solo muito grande. Inclusive, seria muito melhor do que o que a gente tem aqui com a mata, tá? Eu já fiz pesquisa durante o período da graduação de mensurar a quantidade de água que desce em áreas com gramínea, com cultura, com solo exposto, né? Com gramínea a gente quase não perdia nada. Olha a erosão pluvial. Nesse processo aqui é interessante a gente saber, porque ele sempre cai nas provas, tá? Então, primeiro... Acabou! Acabou mesmo.
Acabou de aparecer aqui, correndo o tempo. Vamos deixar isso aqui então para quando voltar das férias, né? Então nós paramos aqui no slide 60, beleza? Gente, tem alguma pergunta a fazer? Falou, velho. Não, né? Então falou. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Abraço. Falou.